Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou lhes mostrar essa trena aqui. O motivo pelo qual eu estou pegando essa trena aqui, que antes eu usava uma Sola, que era uma trena excelente, né? Classe 2 também. Tem uma classificação de trenas, né? Todas as trenas, em geral, estão numa certa categoria de especificações sobre medida, sobre precisão, né? De seu instrumento, né? A sua fita de medição, ela tem muitas que não tem uma certificação como tal, não passam em laboratórios, nem são, assim, muito aferidas. Ao passo que tem outras, como a Sola, ou essa aqui, a Rutaforce, que eu já mostrei, né? Essa é uma treina excelente aqui, tá? A Talmetri, tem um vídeo meu da Talmetri, então não vou falar muito dela, porque eu já falei no vídeo anterior, beleza? Então essas da Rutaforce, da Sola, da BMI alemã, né, tem certificação assim como essa Dexter, por incrível que pareça, que é uma firma assim, um tanto quanto para bricolagem, faz parte do Leroy Merlin, né, ou Leroy Merlin, como dizem por aqui, e que tem um setor mais voltado para robistas e não, digamos, amadores, né, para não dizer não profissionais, né, porque aí tem uma linha tênue que a gente não tem uma diferenciação. Por que eu vou falar dessa trena, então? A primeira coisa assim é que quando a gente tem uma trena, a gente pensa que é um instrumento que a gente usa, abusa e não tem mais nada a fazer do que simplesmente abrir ela e usar, né? Porém, quando você abre uma trena dessa, a história começa na Inglaterra, né, no ano de 2006, quando o governo do Reino Unido, né, implementou uma diretiva dos instrumentos de medição europeia, chamada MID, tornando obrigatório por lei, tá? Quem fosse fazer uma trena que fosse usada na União Europeia tinha que seguir algumas normativas, né? E ter algumas certificações impressas no corpo da trena, tá certo? Então, no espaço de 20 centímetros, temos muita informação que algumas delas se tornaram obrigatórias, outras não, tá? Então, a maioria das empresas, salvo as exceções raras, né, se viram obrigadas a incluir em suas trenas alguns símbolos, tá? Indicativos de sua extensão, ano de fabricação, resistência mecânica e térmica, sua categoria com respeito à acuidade e precisão de sua escala métrica, que é isso aqui, tá? Isso aqui é uma escala, vocês podem ver aqui, é toda em milímetros, não tem polegadas, não é conjugada em dois sistemas, um só. E aqui vocês podem ver que é uma trena muito bem construída, tá? Até os números pequenos, como vocês podem notar aqui, né, que estão cobertos por essa presilha, estão escritos em algarismos bem pequenininhos para ser reconhecido, depois começa grande aqui, tá? Eu vou explicar já o que acontece com as trenas em geral, tá bom? Os símbolos que contêm essas informações devem estar impressos aqui, ó, tá? Como eu disse, nos seus 10 centímetros, no caso até 25, 10 polegadas, tá? No caso das trenas imperiais, tá? Logo que puxamos a fita para fora aqui, do seu case aqui, vemos especificação obrigatória do seu comprimento total. Tá aqui, ó, 5 metros. Podem ver aqui, ó. Tá, 5 metros, tá vendo aqui? É a sua medida total, tá? A extensão total. Isso é obrigatório, tá? Que seja aqui no começo da fita, especificando. Podia ser em polegada, ou podia ser polegada e métrico, os dois, quando tem dois sistemas. Aqui só tem sistema métrico, tá bom? Então aqui é obrigatório isso aí. Em seguida temos um número dentro de um círculo, um algarismo romano aqui, tá vendo? Dentro desse círculo aqui, ó, aqui, exatamente aqui, vocês podem perceber aqui, ó, é um 2 algarismo romano dentro de um círculo, um oval, sei lá, está contido dentro desse espaço aqui, 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que a certificação é de categoria classe 2. Classe 2 que define precisão, tá bom? Né? Pode ser 1 ou 2, isso aqui é 2, tá bom? Tem de 1 também. Na verdade, temos 3 classes numéricas que definem a precisão desses instrumentos de medição, tá? Classe 1, 2 se destina, tem 1, 2, 3, tá? A 1 e 2 se destina às trenas, tá? As 3 vai cair em metros dobráveis, em trenas acima de, aquelas que medem terreno acima de 10, 20, 30 metros, tá bom?
E nas trenas propriamente dita de aço, né, essas retráteis aqui, é 1 e 2 que tem, tá bom? Então a classe 2, o que é a classe 1 e classe 2? Vamos ver aqui. A partir de 2 metros, né, de extensão da trena, né, a precisão da classe 1, por exemplo, tem uma margem de erro de 0,3 milímetros, ou seja, 3 décimos de milímetro. É um negócio que em 2 metros é imperceptível centímetro a centímetro, tá? Só quando você estica 2 metros e põe uma trena classe 1, uma classe 2, você vai ver que há uma diferença, né? Uma variação de tolerância. Então, isso aqui em 2 metros só vai variar até, tá? 0,3 milímetros. Pode ser que seja menos 0,2 milímetros, mas tem que ser até, não pode passar de 0,3, senão não é mais classe 1. A classe 2, por exemplo, que é essa aqui, apresenta uma margem, né, de tolerância ou de variação da medida a cada 2 metros de 0,7 milímetro, tá? Menos de 1 milímetro. Em cada 2 metros você mede a variação, né, dessa medida, né, dentro de um padrão absoluto, só vai variar 0,7 milímetros, menos de 1 milímetro, tá bom? Né? Então, se você tem uma trena classe 2, aqui nem essa aqui, de 5 metros, né? Você tem uma margem de erro, assim, de tolerância, digamos assim, e de acuidade de 1,3 milímetros, tá? Em 5 metros. Quer dizer, se você dividir esse 1,3 milímetros a cada 10 centímetros, você vai ver que é pouquíssimo, sabe? A variação é quase que absoluto, tá? Né? A classe 1 é mais precisa ainda, tá bom? Então tá. Né? Então quando você pega já uma classe 3, por exemplo, é 2,7, já é bastante, que a classe 3 não é tão precisa assim, mesmo porque você quando pega uma trena de 20, 30 metros, vai medir um terreno, nem sempre ela vai estar reta, nem sempre o terreno vai ajudar a ter uma medição precisa, plana, reta, tá bom? Então tem uma tolerância maior, né, de erro, de margem de erro na precisão absoluta, digamos assim, tá bom? Então, em seguida desse negócio, temos essa outra simbologia aqui. Não sei se dá para ver aqui, ó. C, tá vendo? C, Comunidade Europeia. Isso quer dizer que, no caso de uma ferramenta de medição como Trena, é o MIDI, como falei, aquela instituição MIDI que determina quais as ferramentas desse tipo de medição que podem entrar na comunidade. Então, tem que respeitar essas normativas gerais de regulamentação de precisão, de teste de laboratório, de cuidado com a natureza. Não pode ser uma firma que polui ao fabricar uma trena, por exemplo, né? Deixa a natureza com detrito, essas coisas todas. Então tem toda uma regulamentação europeia que vai desde a parte ecológica até a parte técnica, digamos assim, tá bom? Então, para entrar na comunidade europeia, uma trena, por exemplo, com sei lá, uma Starfer, que tem até certificação 2, se tiver, hoje não sei se tem, mas não tem o CE, não é possível vender no Reino Unido, tá? Na Europa, em geral, nem no Reino Unido, nem na Europa, tá? Porque não tem o CE, a certificação, tá bom? Então, é o MIDI, tá bom? Em seguida aqui, nós vamos ver que tem um quadrado aqui, ó, que tá M22 dentro desse quadradinho aqui, tá vendo aqui o quadrado? Tá, M22. O que quer dizer isso aqui? É a data de fabricação dessa ferramenta. Então é 22, 2000, foi o ano passado, 2022, tá bom? E por último, tem 4 dígitos aqui, ó, vai de 0, né? 1, 2, 2, que é a agência que certificou, então, digamos, a trena como uma trena que está dentro da especificação da Comunidade Europeia, dentro da classe 2, dentro dos parâmetros exigidos pela regulamentação, né, do MIDI, que vigorou desde 2006, tá bom? Aí no caso aqui, né, se for, digamos assim que tem também uma outra coisa que é o teste laboratorial, já é um teste de resistência, que é poucas trenas que tem. Mesmo algumas certificações de trenas vão até essa agência aqui, tá? Essa agência aqui, que são 4 dígitos. Mas não vão até esses, também aqui está 20 graus Celsius aqui, ó. Tá? Tem uma marca de 20 graus Celsius. O que quer dizer isso aqui? Essa é uma classificação, uma simbologia que dá mais, então, confiabilidade a uma trena que tem isso aí. Por quê?
Quer dizer que em 20 graus Celsius ela foi submetida a uma tensão, uma tração, né? Ela foi estirada a 50 newtons metro, ou seja, aplicaram uma tensão de 50 newtons nessa trena aqui, né? Para ver se ela resistia, tá? A tração mecânica, tá bom? A condições de fadiga, etc. Então, essa trena tem tudo isso aqui, tá? Então, o que é admirável, porque poucas têm essa certificação dos 50 newtons em 20 graus Celsius. O que quer dizer exatamente isso também? Quer dizer que em situações acima de 20 graus, e que você submeta a uma tensão muito grande, próximo dos 50 newtons, se tiver acima, essa certificação não vale. Porque se você tiver, por exemplo, uma temperatura de 45 graus, pode ser que ela não suporte uma tensão de 50 newtons sem deformar. Mas em condições de absoluta normalidade, sem nenhuma tensão, uma tração extra, um estiramento, uma fadiga, um esforço mecânico excessivo, mesmo em 30, 35 graus, vale essa certificação. Não quer dizer que passou de 20 graus, vai derreter a trena, vai perder. Não vai perder. Vai estar avisado que acima de 20 graus tem que tomar muito cuidado com o problema da fadiga mecânica, da tração e do tempo de exposição, por exemplo, à luz solar e problemas de dilatação. Aí tem um cálculo, que eu não vou pôr aqui, que é um cálculo de correção, né, dessa variação segundo a temperatura. Você tem uma fórmula matemática que você corrige. Vamos supor, deu 20 metros e 0,5. Aí está aquele sol, faça uma correção, vai acabar dando 20 metros e 0,2. Que aqueles outros três foram por conta da dilatação do metal. Então, minha gente, o que acontece aqui, isso aqui? Além de todas essas maravilhas, tem o auto, né? Aí você estira, tem um auto stop, tá? E você aciona aqui para retrair. Aqui atrás está a medida da carenagem do corpo, né? 7,72 milímetros, né? Que você mede, conforme se você puser dentro de uma caixa, pega numa lateral, e você quer medir aqui quanto dá essa soma, esse espaço, né? Para você não ter que entortar aqui a trena, tá? Você põe aqui, né? E soma 7,2 com 12,4, tá? Aí você tem a medida certa desse espaço aqui, sem precisar dobrar a trena. Para isso que tem essa... Então, e ela é toda emborrachada, tem esse clipe, é um clipe sensacional, tá? Que prende na cinta, a largura é excelente, tá? Veja, não é aquele clipe fininho, clipe largo. É um corpo bem robusto, tá bom? Digamos, é fácil de manejar, esse gancho sai com facilidade. E com toda essa certificação que poucas ferramentas no Brasil têm, o que tem essa certificação que eu sei, com certeza, é a Starrett. É uma firma americana antiga, então a Starrett tem todas essas certificações, ninguém dá nada para ela. Agora, outras como a DeWalt, por exemplo, não tem, não entra na comunidade europeia. Né? Então você vê, é caríssima, né? Uma DeWalt é uma nota preta. Isso aqui custa R$51, de 49 a R$51, sem o frete, é claro. Né? Se você for numa loja, você compra na Leroy Merlin, você vai pagar um preço de uns 5 metros, né? Com esse preço, quer dizer, com esse custo e benefício, você não achava uma ferramenta por aí com tamanha, né? Esse número, né, de vantagens aqui, todas essas certificações, todas essas garantias aqui certificadas, né, de um material de excelência, né? Você não vai ter em outro lugar, em outra firma, com esse preço e com esse acabamento. Veja bem que acabamento, é uma borracha, olha os parafusos, olha a emenda da carenagem, olha o metal aqui, a pintura desse metal, veja por trás como é perfeito, olha o aço de qualidade que é usado aqui, olha a impressão da numeração, a divisão em vermelho de 10 centímetros. Quer dizer, é excelente isso aqui, tá? Eu recomendo. Isso aqui tem no Mercado Livre, tá bom? Eu não pus a descrição, mas tem no Mercado Livre. Eu recomendo isso aqui. Vocês vejam, eu falo tudo isso que é para vocês terem o custo e benefício alto, porque você tem uma certificação que não tem lugar nenhum com o preço desse aqui. Preço que você vai pagar numa Brasforte, numa Irving, né? Que não chega aos pés desse aqui, tá bom, minha gente? Então é isso, por hoje é só. Obrigado.